Sobre as inconveniências e vantagens da morte. Humberto Eco. Essa é a nossa história de hoje. Pensata, com Marcelo Madureira. Hoje eu não vou falar daquela parte chata que sempre tem, que vocês certamente pulam, né? Que eu fico implorando para vocês darem o like, né? Mandarem seus comentários. Aliás, eu adoro seus comentários. Pena que eu não... Alguns eu respondo muito pouco, já falta de tempo. Mas, enfim, compartilharem com os amigos, para de repente os amigos de vocês, né, se interessem por se unir aqui ao nosso pequeno grupo. E vocês também me perseguirem aí pelas redes sociais. Aquela história toda que eu sei que não vai a lugar nenhum. Meus vídeos continuam sendo vistos por 500, 600 gatos pingados, às vezes 1.000, 3.000, mas não importa a quantidade, o que importa é a qualidade, né? E eu vejo qualidade em vocês que estão aí do outro lado. E, mais uma vez, estamos aqui eu, deste lado da câmera, Marcelo Madureira, e do lado de lá, Nando Chagas, duas cabeças brilhantes, o Nando mais brilhante do que eu, reconheço, mas dois pensadores brasileiros e que me inspira, né, a fazer esse trabalho semanal aqui do Pensata. Saiu agora da Record esse livro do Humberto Eco, o grande Humberto Eco, que morreu em 2016, se não me engano. Foi 2016? Foi 2016, mas continua atualíssimo, principalmente a última parte da vida dele, que ele, enquanto intelectual, né, filósofo, escritor, um cara que sempre se dedicou ao pensamento, né, e à reflexão, ele, no final da vida dele, pensou muito sobre esses tempos que a gente está vivendo hoje. Então, vale a pena sempre ler Humberto Eco. Provavelmente vocês devem conhecer Humberto Eco do romance dele, O Nome da Rosa, né? Também O Pêndulo de Foucault, outros romances dele excelentes que ele escreveu, né? A Ilha, eu acho que era a Ilha do Dia Seguinte. Mas aqui você tem uma coletânea dos artigos que ele escrevia no Expresso, uma revista que, quando eu morava na Itália, eu lia, porque o Expresso é uma espécie de Veja, não sei se existe ainda, uma espécie de Veja da Itália, né? Então todo mundo lia, e na última página do Expresso tinha sempre uma crônica, um artigo do Humberto Eco, uma página só, que ele chamava La Bustina di Minerva. Por que La Bustina di Minerva? Porque Minerva era uma marca que tinha de fósforo na Itália. Então, quando você queria um fósforo na Itália, qualquer fósforo de qualquer marca, uma bustina de Minerva, um pacotinho de Minerva, que era aquele fósforo que tinha antigamente, que você abria assim, tirava o palitinho, fechava, e arrastava e acendia o charuto, o cigarro, a lareira, o que fosse. E as pessoas usavam muito também a La Bustina de Minerva para anotar telefone, pequenas lembranças. Então, era como se fosse a Bustina de Minerva, ou seja, pequenas anotações que ele fazia sobre o cotidiano. Existem vários livros do Humberto Eco com coletâneas dessa Bustina de Minerva. Esse aqui talvez seja o derradeiro, o último. E eu peguei o livro, né? Eu gosto muito do Humberto Eco e sabia que era uma coletânea. E, vou começar o livro por aonde? Porque esse é tipo daquele livro que não tem sequência. Você pode... É como se ele não é cronológico, né? Ele não é... Ele assim, você pode ler na ordem que você quiser. Então, eu abri nesse aqui, sobre as inconveniências e as vantagens da morte, em que ele faz um breve estudo sobre essa questão de morrer. E eu não vou aqui dar o famoso spoiler e dizer, porque vale a pena vocês lerem o livro e as vantagens e inconveniências da morte. Mas sobre as vantagens da morte apenas, o que me despertou aqui essa pensata, foi o seguinte: morrer é um processo, né? As pessoas que pensam, na verdade, ao longo da vida, elas se preparam para morrer. As pessoas, né, os filósofos, os pensadores e até as pessoas que têm alguma consciência, porque a morte faz parte da vida, né? E ele ensina um método, ele usa até o método socrático, né, nesse escrito aqui, é como se ele estivesse dialogando com o aluno dele, sobre como ele se preparava para a morte. E ele dizia: preparar para a morte é o seguinte: você tem que começar a pensar que no mundo inteiro, a humanidade inteira só tem babaca. Ele usa essa palavra babaca, quer dizer, em italiano ele deve ter usado stronzo, né, que o tradutor traduziu como babaca. É feliz essa tradução, mas stronzo em italiano é um pedaço de merda.
Mas ele diz assim, você, à medida que o tempo vai passando, você tem que ir se convencendo que o mundo é um monte de babacas, só tem babaca em volta. No dia, quando você está pronto para morrer, você está virtualmente convencido que só tem babaca no mundo, então vale a pena morrer. Mas é óbvio, isso é uma parte do pensamento dele, que ele desenvolve, tanto que tem uma parte engraçada que ele está discorrendo sobre isso para o aluno dele, e o aluno dele, mestre, eu estou começando a achar que o senhor é um babaca. Ele fala, você está no caminho certo, você está no caminho certo. E ele vai desenvolvendo isso e ele vê também quais são as desvantagens de morrer, que também existem grandes desvantagens de morrer. E esse grande Humberto Eco, né, fizeram para nós esse favor de juntar esses artigos, traduzir e publicar, e eu estou lendo, muito bem lendo esse artigo, né? Quando eu estou no final dele, minha mulher chega e entra e fala, o Arnaldo Jabbour morreu. O Arnaldo Jabbour morreu. E eu tive o privilégio de ser amigo do Arnaldo Jabbour, né? Apesar da diferença de idade, a gente, quando ele morava aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha muita ligação, andava muito junto. Ele vinha na minha casa, ia na casa dele, ia cabia na praia, enfim. Uma figura imperdível, engraçado, irônico, sarcástico, inteligentíssimo, brilhante, um formulador. É uma perda para o Brasil incomensurável, o Arnaldo Jabbour, não só pelo artista que ele foi, o cineasta que ele foi, o jornalista que ele foi, o escritor que ele foi, mas principalmente para os amigos, né, para as pessoas que tiveram o privilégio de conviver com ele, a falta que o Jabbour nos faz, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, é uma coisa que não tem tamanho, né? Eu fui lá no velório do Arnaldo Jabbour, lá no Museu de Arte Moderna, e ele estava desde dezembro doente. E eu estava em São Paulo e eu sempre, ele teve um AVC, eu falei, preciso visitar o Jabbour. Mas, cara, ele estava lá, já para lá de Marrakech, pelo que eu sabia, estava, enfim, tentando se recuperar do AVC, mas acabei que eu não fui. E fui no velório. Cheguei lá no velório, no Museu de Arte Moderna, aqui do Rio de Janeiro, um lugar apropriado para o artista que foi Arnaldo Jabbour, né? E são os tempos que a gente está vivendo, né? Eu fiquei surpreso com a pequena quantidade de pessoas que tinha lá presente, né, no velório. Para mim, no velório do Arnaldo Jabbour, tinha que ter uma multidão, né? Um cara que começou fazendo um cinema com opinião pública, né, e fez vários e vários filmes, Eu Te Amo, Sei Que Vou Te Amar, Tudo Bem, enfim, tantos e tantos filmes brilhantes em que ele toca, né, o fundo da alma do brasileiro, pelo menos no meu caso, e depois se revelou um jornalista, um cronista, um analista da realidade extremamente sagaz, engraçado, ferino, inteligente, mordaz. Foi aí talvez o ápice do Jabbour, né? O Jabbour, assim como o Glauber Rocha, talvez como o intelectual, o provocador intelectual, tenha sido muito mais importante do que talvez como cineasta. Não sei, quem sou eu para julgar a obra dos outros? Muito embora a obra de cinema do Arnaldo Jabbour seja, sem dúvida nenhuma, uma das obras mais importantes da cinematografia brasileira de todos os tempos. Para você ver o tamanho que o Arnaldinho tinha. O último filme dele, né, que agora até eu nem vou me lembrar do nome, mas eu tive um papel importante porque eu meio que convenci, Jabbour, você tem que fazer esse filme. Uma das crônicas dele, ele fazia muitas crônicas autobiográficas, falando da vida dele, dos pais dele, da criação dele, né, dos tempos dele do Partidão, aquela coisa arada toda, da época do golpe de 64, e das relações que ele tinha com o avô dele, que levava para passear ele na Rio Branco, o avô dele que era uma figuraça. E tem uma frase que ele termina, uma das crônicas, quando o avô dele morre, que ele diz assim, meu avô não foi ninguém, mas ninguém foi como meu avô. Tanto que o avô talvez seja o personagem central desse último filme dele, que eu inclusive entendi como uma homenagem do próprio Jabbour ao Fellini,
que era um cineasta que ele apreciava muito. Eu acho que, por exemplo, no filme dele Tudo Bem, que é um dos que eu mais gosto, que é Fernanda Montenegro, Regina Casé, o Fellini está muito presente ali. Mas eu, chegando lá no velório, né, olhei o caixão com o corpo lá dentro, olhei, esse não é o Jabor. Esse não é o Jabor. O Jabor, o Arnaldo Jabor, ele permanece. Né? Ele permanece no que ele escreveu, no que ele filmou, e para nós que pudemos conviver com ele, na companhia insubstituível que a gente perde. Né? É aquela história, quando a gente perde um amigo, a gente perde um pedaço de nós mesmos, né? Um braço, uma perna, um dedo, uma orelha. Né? A ideia de que a gente nunca mais vai poder trocar uma ideia, né? Rir de uma piada, ou contar um caso engraçado, ou fazer um comentário, uma análise sobre o que está acontecendo no mundo, no nosso país, na nossa sociedade, cara, isso faz uma falta danada. Faz uma falta danada. O Jabor morreu com 81 anos, e como diria o Norberto Bobbio, né, num dos ensaios dele sobre a senectude, a velhice, pois é, ele morreu com 81 anos, não é pouco, mas a gente ainda tinha tanto que conversar. Por isso eu recomendo a obra também do igualmente falecido Umberto Eco, que apesar de já morto, já se vão há 6 anos, continua vivíssimo, continua espertíssimo, e o nome, né, é A Passo de Caranguejo, todo mundo sabe, né, o caranguejo anda para trás. E a ideia dele, nos últimos tempos, era de quanto a humanidade estava andando para trás. Né? Eu aproveito assim um pensamento dele, que ele sempre falava, o mundo é cheio de babacas. Né? E aí eu prolonguei esse pensamento dele dizendo assim, e a internet, a gente desconfiava que o mundo era cheio de babacas. Com a internet a gente passou a ter certeza que o mundo é cheio de babacas e que os babacas, mais do que isso, eles mandam no mundo, eles são maioria absoluta. Né? Eles controlam o mundo e as nossas vidas. Né? Os babacas estão em toda parte. Talvez então, né, essa coincidência que ocorreu tenha sido uma forma que o Jabor encontrou, e eu que sou materialista convicto, como o Jabor também era, ateu e tudo mais, mas foi alguma força estranha aí que o Jabor usou para me avisar, aí bicho, fui. E da melhor forma possível, né? Lendo Umberto Eco. Essa foi a minha pensata de hoje. Recomendo a vocês fortemente a leitura desse livro, recomendo fortemente que vocês vejam ou revejam os filmes do Arnaldo Jabor, releiam as crônicas, as entrevistas, tudo aquilo que o Arnaldo Jabor nos deixou, porque isso faz parte do nosso tesouro pessoal, do nosso tesouro nacional e cultural. Evidentemente, né, nos tempos desse governo que a gente está tendo aí, ele não foi devidamente homenageado, lembrado, mas isso pouco importa, né? João Gilberto também não foi, Aldir Blanc também não foi, tantos outros também não foram, né? Vivemos uma época de obscurantismo, atraso e bobagem, mas eu e você, que somos babacas, mas não somos tão babacas assim, a gente está aí, no pedaço. Até a próxima pensata. Um beijo, um queijo. Tchau.